Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento muito importante da história do nosso país, em que nós estamos sendo testemunhas, mas também estamos sendo sujeitos ativos, na medida que a gente conversa com as pessoas, que a gente abre um canal como o nosso portal, que a gente leva alguma informação, alguma reflexão crítica, no momento em que a gente participa nas ruas de manifestações, que a gente tenta alterar a realidade do nosso país. Pois bem, se você está chegando agora, nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo você também, venha participar conosco aqui dos nossos papos todos os dias. Se inscreva, mande seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você, compartilhe os nossos vídeos e mande suas opiniões para cá, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, nós estamos vendo coisas no nosso país que, se a gente fosse escrever, muitas pessoas no futuro, se não tivessem como checar os dados, elas ficariam absolutamente surpresas, elas não iriam acreditar que a gente chegou no ponto em que a gente chegou e que nós estamos sendo conduzidos por pessoas que fazem as coisas que fazem. Eu acompanho todos os dias o comportamento, as falas do presidente da República, porque, afinal de contas, é o gerente maior da nação, se é que a gente pode dizer assim. E nós, como estamos nesse grande barco, a gente tem que ficar sempre atento para que lado nós estamos indo, para a gente não bater em algum lugar e, de repente, a gente ser vítima de algum naufrágio. Mas quando a gente olha o capitão da nossa embarcação, a gente fica com muitos receios. Gente, alguns meses atrás, o presidente da República, dando mais alguns dos seus ultimatos, ele mostrou como ele não compreende absolutamente nada das coisas mais básicas da nossa Constituição Federal. E pior do que isso, ele, além de não compreender ou fazer uma compreensão equivocada, quando ele repete essa interpretação equivocada para muitas pessoas, a gente tem no nosso país esse caldo de cultura, essa balbúrdia em que a gente acabou sendo submetido por esses grupamentos que interpretam, junto com o presidente da República, ao seu bel prazer, a Constituição do nosso país. Vamos ver aqui uma fala dele, e aí eu vou explicar um pouco mais esse assunto e vamos chegar até as manifestações dos últimos dias e as outras que virão. Vamos lá. E o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo. Passem a entender que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E não um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Até porque, senhor ministro Maluf, a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Eu li a Constituição, interpretei e respeito. Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Bom, há controvérsias, né? Bom, várias controvérsias. Primeiro que o Bolsonaro, ele sempre repetiu essa parte da nossa Constituição de forma parcial, porque a Constituição, sim, diz que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, ou através de formas diretas, como é o plebiscito, é o referendo, porque desde a Grécia Antiga, os homens entenderam que não era possível todo mundo fazer a administração pública, participar da elaboração das leis, fazer os julgamentos. Então, para isso, os gregos lá atrás começaram a eleger representantes. E esse modelo foi seguido ao longo de toda a história até chegarmos nos momentos em que a gente está vivenciando aqui. Quando o Bolsonaro diz que todo poder emana do povo, ele sempre quis fazer uma adulteração dessa expressão, ou desse princípio. Olha, se todo poder emana do povo e eu estou com o povo está comigo, então eu posso fazer qualquer coisa. Como se a gente pudesse desprezar todo o ordenamento jurídico racional, a Constituição, que é um documento racional. Enfim, com uma série de falhas, porque ela, de fato, ela não faz surgir uma democracia ampla, geral e restrita para todos os cidadãos brasileiros, mas ela é um ponto de partida, ela é uma garantia para que a gente possa, a partir daí, tentar sempre melhorar as situações da nossa sociedade, do nosso país, do nosso bem viver. Mas aí o Bolsonaro hoje, lá no seu cercadinho, ele mostrou como ele anda sem entender a Constituição até hoje. E foi uma situação bastante ridícula. Esses vídeos que são colocados pelo povo lá, a assessoria do Bolsonaro, são editados. E mesmo assim, eles deixam passar às vezes umas coisas assim que colocam o presidente exposto como uma figura mais ignorante, o apedeuta profundo, ignorante e profundo da nossa nação.
Uma coisa simples, alguém falou uma coisa do artigo 1º, ele falou assim, alguém tem aí a Constituição? Pega aí o artigo 1º. Ele quis dizer o artigo 1º que é simples, porque ele é da estrutura, é o pontapé inicial da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. Aí vem lá embaixo, no parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente. Mas só que o Bolsonaro ele perverteu essa história toda. E ele, como não se lembra, ele ficou 28 anos dentro da Câmara Federal, não sabia o artigo 1º. Acompanhe esse trecho aqui, e eu estou resumindo, hein, porque ele passou ali um tempo gigantesco para poder falar alguma coisa sobre o artigo 1º. Vamos lá. Opa, cadê aqui? Peraí, gente, vai chegar lá. Tem gente que diz assim, não trabalha, ele não é para trabalhar, tá faltando técnica. Tá faltando coisa aqui. Não vai acontecer, vai todo poder emana do povo. Aí alguém deu para ele o celular com a Constituição e ele não estava achando onde é que estava a expressão todo poder emana do povo. Ele procurou no artigo 1º, só que não está no artigo 1º, está no parágrafo único lá embaixo. O parágrafo que fica bem abaixo dos outros incisos lá do artigo 1º. E aí ele achou estranho e pediu para alguém emprestar para ele um texto, né, onde estava ali a expressão todo poder emana do povo. Vamos lá. A segunda Constituição. É ótimo. Deixa eu fazer aqui. Ele tá com a cabeça melhor do que eu, porque eu... Tava ruim de achar o poder emana do povo, né? Ele tá apertando o olho, ele tá parecendo chinês. Usa o óculos do Luiz aqui, ó. O senhor tem, depois faça o leilão dele. Olha. Silêncio, silêncio. Deixa o presidente ler, pessoal. Que o exerce todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Silêncio que o presidente vai ler o artigo 1º da Constituição. Gente, nós somos governados por uma figura que não conhece o artigo 1º da Constituição. E quando lê de forma equivocada. Bom, esses aí são fatos. Vamos falar de outros assuntos aqui, porque no final desse encontro aí o presidente mandou mais uma bravata, né? Além de tantas outras que ele fez e agora está se acovardando. Ele disse que não sai da presidência de jeito nenhum, ninguém tira ele de lá. Gente, a questão de não tirar o Bolsonaro de lá, às vezes me remete a uma situação ridícula, surreal. É como se tivesse ali o Fernandinho, a gente estivesse diante do Fernandinho Beiramar no pátio de um presídio, dizendo, ninguém me tira daqui. Ia ficar todo mundo olhando para ele. O Bolsonaro, quando ele diz isso, ninguém o tira dali, é porque quem tem o poder de retirá-lo dali não quer retirá-lo, não é por vontade dele, não. Ele está ali cumprindo um papel de tapar um buraco, enquanto na área econômica, junto com os congressistas, Paulo Guedes, o filhote do Pinochet, do ditador, do torturador, do ladrão, do corrupto, entreguista Pinochet, faz todo tipo de negócios dentro da Câmara Federal e do Senado. Então é por isso, porque se houvesse alguma contrariedade em relação aos interesses dos patrões dos deputados e senadores, que por conseguinte são patrões do Bolsonaro, ele já tinha sido posto para fora há muito tempo e não adiantaria ele ficar fazendo bravata como o Fernandinho Beiramar, também não adiantaria fazer uma bravata totalmente inútil no centro de um pavilhão, né, de uma penitenciária. Mas vamos falar aqui de figuras também bravateiras, porque como o Bolsonaro ele foi apresentado aí como uma pessoa que fez muitos acordos, né, para poder alterar a realidade e que agora ele emparedou os poderes também, que é uma verdadeira mentira, isso é uma verdadeira falácia, né? Mas vamos ver aqui o mentor intelectual e espiritual do Bolsonaro, o que ele está dizendo sobre isso agora. Vamos lá. Se o ministro Alexandre de Moraes também der um passo atrás e acabar com esse inquérito, liberar todo mundo, soltar, acabar com isso, ó, eu vou aplaudir Alexandre de Moraes. Nós temos que ser coerentes. Malafaia, eu sugiro você se ajoelhar, começar a orar agora, porque vai demorar um tempo aí para Alexandre de Moraes voltar atrás, tá? Hoje mesmo a gente vê como é que as coisas estão se dando.
Justiça manda deputado bolsonarista pagar 50 mil a Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai aliviar o deputado, não. Ele vai ter que pagar, já está condenado em segunda instância. Então ele vai ver no bolso dele que o Alexandre de Moraes não está fazendo acordo nenhum, né, gente? E mais uma notícia também que mostra que não tem acordo nenhum é essa de agora. Aras defende ao STF suspender medida provisória de Bolsonaro sobre redes sociais. Aquela que o Bolsonaro mandou para o Senado um dia antes do 7 de setembro. Então, o próprio Augusto Aras está enfraquecendo. Ou seja, que acordo é esse que o Bolsonaro só se ferra daqui para frente, quem estiver com ele vai se ferrar, e essas pessoas que o Malafaia estava querendo, sonhando que serão soltas por conta do acordo, espere Malafaia, fique ajoelhado, e vamos ver quanto tempo demorará para que essas pessoas sofram as graças aí de algum tipo de benevolência do Alexandre de Moraes. Bem, gente, aí eu quero falar com vocês também sobre as manifestações dos últimos dias, né? Eu falei com vocês que eu iria nas manifestações, como eu fui em todas. E quando eu fui nas manifestações da esquerda, e tinha lá a faixa do PCO, Partido da Causa Operária, do PSTU, do PSOL, isso não quer dizer que eu concorde com essas ideias de alguns grupos da esquerda. E quando eu vou numa manifestação que foi convocada por grupos de direita, não quer dizer que eu morra de amores por essas pessoas. Só que enquanto uma pessoa aqui que faz um combate crítico, né, todos os dias, a figura do presidente da República, o que ele representa, os interesses que ele está representando, e mais do que isso, né, a gente não está falando de amenidades, né, gente? Nós estamos falando de alguém que é responsável direto por quase 600 mil cadáveres aqui no nosso país. Mais de 130 mil crianças e jovens ficaram sem os seus pais por conta da Covid. Então, quando a gente tem como objetivo fazer cessar esses dramas aqui no nosso país, a gente tem que procurar se afastar das nossas diferenças. E, infelizmente, eu tenho visto que as pessoas têm colocado mais as suas diferenças do que o nosso propósito em salvar vidas do nosso país, salvar o futuro da nossa pátria, colocar o nosso país de novo no campo da sanidade. E aí eu trago para vocês uma fala, deixa eu diminuir aqui isso aqui e eu volto a falar dela aqui, do ex-senador Luiz Carlos Prestes, né, que muita gente não conhece a história dele, mas para quem não conhece, eu gostaria de sugerir a leitura desse clássico, o livro Olga, de Fernando de Moraes. Luiz Carlos Prestes foi casado com Olga Benário, que é essa aqui, essa moça lindíssima, né, e que era judia, comunista, e foi entregue por Getúlio Vargas para Hitler. E ela foi mandada para uma câmara de gás e foi executada. Ela estava grávida, ela teve a bebê foi salva, foi mandada para o Brasil, a Anita Leocádia Prestes, né? E eu tive, inclusive, a satisfação de conhecer o senador Luiz Carlos Prestes, que na época da Constituinte ele deu palestra em várias faculdades e eu fui um mestre de cerimônia de uma dessas, eu pude conversar com ele pessoalmente, enfim, era um personagem da nossa história. E em dado momento, a gente, ao analisar a história de Luiz Carlos Prestes, a gente vai se deparar com uma cena que pode ser muito inspiradora para nós, né? Quando é que nós devemos afastar as nossas diferenças quando elas se tornam pequenas diante de outros desafios? Muitas pessoas nunca entenderam por que Luiz Carlos Prestes, depois de Getúlio ter mandado a sua companheira, a mãe da sua filha, para um campo de concentração, como é que ele ainda teve capacidade de dar apoio político a Getúlio Vargas? O Jô Soares, nessa entrevista que eu consegui resgatar, ele fez essa pergunta. E eu espero que a fala dele sirva de inspiração para a gente, quando olha para o Bolsonaro, o genocídio e tudo que nós estamos passando de atraso no nosso país, se essa fala não pode nos inspirar a gente pensar melhor. Se é melhor a gente superar as nossas diferenças ou se a gente cede às nossas vaidades e mantém o nosso país na situação tão ruim que ela está. Vamos acompanhar esse trecho aqui. Agora, como é que, sofrendo o que você sofreu na mão da ditadura Vargas, inclusive esse caso da Olga, que é um caso, eu acho inesquecível, como é que você depois conseguiu apertar a mão do Vargas? Como é que houve essa reconciliação? A situação política muitas vezes exige isso, né?
dominar os sentimentos pessoais pelos interesses políticos mais sérios, que são os interesses da humanidade. Naquele momento, em 44, 45, quando isso se deu, o inimigo principal a arrasar, a liquidar, era o nazismo. Né? E para derrotar o nazismo, tivemos convocar todas as pessoas, inclusive Vargas. Compreende? É isso que era fundamental. Mas qual foi o sentimento, o seu sentimento nessa hora de encontrar cara a cara com ele? Quando se trata de um fenômeno político, eu coloco acima de tudo, né? O interesse da humanidade era esse. Eu me olho para a humanidade, né? E cuidar o nazismo, isso que era fundamental. O Getúlio tinha mandado uma febre, estava lutando na Itália, e tinha que se apoiar o governo para que ele também participasse da luta contra o nazismo, que era mais uma força que se ganhava para isso. Então, gente, vocês vejam só, uma pessoa que passou por uma aprovação dessa, ficou preso 10 anos por conta de Getúlio Vargas, por conta do regime Vargas, teve a sua esposa passando por esse tipo de situação e pensando na humanidade, pensando no que representava o avanço do nazifascismo no mundo, se não era melhor, naquele instante, fazer uma aliança, dar apoio a quem estava mandando pracinhas para combater o nazifascismo, enfim. Então, gente, é uma história muito interessante, vou colocar o link dessa entrevista para vocês assistirem. Enfim, leiam esse livro aqui, que é um clássico maravilhoso do Fernando de Moraes, a quem eu tive a satisfação também de ter o meu vídeo do Portal do José colocado no canal dele, coisa que eu agradeço muito, fato que eu agradeço muito, enfim. E hoje eu fico por aqui, gente. Temos muitas coisas ainda a continuar a refletir aqui no nosso espaço e eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto. O crescimento desse final de semana foi espetacular. Gente, um grande abraço e vamos seguir em frente. Até lá, tchau!